Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 11 de setembro de 2024, são 19 horas. A situação jurídico-penal de Bolsonaro e Elon Musk acaba de se agravar em 1000%. A situação é tão grave que ameaça o bilionário. No dia 4 de julho de 2024, enquanto os Estados Unidos comemoravam 248 anos de independência da coroa britânica, aqui no Brasil, Bolsonaro dava o primeiro passo para perder a própria independência, a independência para ir e vir, ou seja, dava o primeiro passo para ir em cana. Naquele final de tarde, o responsável pelo inquérito que investigava Bolsonaro por roubo de joias, o delegado Fábio Shor, concluiu em inquérito que os elementos acostados nos autos apontavam para a formação de uma organização criminosa sob o comando de Jair Bolsonaro. 10 dias depois, em 14 de julho, o senador bolsonarista Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, publicava nas redes sociais um ataque ao delegado Fábio Shor, chamando-o de capataz de Alexandre de Moraes, relator do inquérito das joias no Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte, a ADPF, Associação dos Delegados da Polícia Federal, divulgou nota criticando o senador bolsonarista pelo ataque e chamando atenção para o risco que aquele ataque representava a um policial. Em 31 de julho, a mesma Associação de Delegados da Polícia Federal se manifestou contra o filho 03 do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, que acusou o delegado Fábio Shor das mesmas coisas, mas chamando de putinha de Alexandre de Moraes. Havia indício, então, de ação criminosa, pois tanto Eduardo Bolsonaro quanto Duval demonstravam ter tido acesso a dados pessoais do delegado Fábio Shor, dados que publicaram nas redes sociais de uma forma criminosa. E fizeram isso também na rede X Twitter de Elon Musk, que posteriormente se negaria a suspender as contas dos parlamentares acusados de ameaçar delegados da Polícia Federal. Diante disso, para a segurança dos policiais, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a rede X Twitter no Brasil e abriu inquérito para investigar não só os parlamentares, mas também o X Twitter e seu proprietário Elon Musk, que, ao lado de Jair Bolsonaro, o maior interessado nos ataques aos policiais, teriam atacado esses policiais para intimidá-los de forma a não investigarem essa organização criminosa. Eu vou contar essa história para você em detalhes, mas antes eu quero pedir que, se você acompanha o blog da Cidadania e não está inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. A Polícia Federal indiciou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. O relatório parcial da investigação foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso. A investigação apurou o funcionamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes de autoridades estrangeiras durante o governo Bolsonaro. Segundo as regras do Tribunal de Contas da União, os presentes deviam ser incorporados ao gabinete de documentação histórica e não poderiam ficar no acervo pessoal do ex-presidente. Ao todo, a PF também indiciou mais 11 investigados, entre eles Mauro Cid, o pai dele, general de exército Mauro Lorena Cid, Osmar Crivellati e Marcelo Câmara, ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro, e o advogado do ex-presidente Frederic Wassef. Nós tentamos contato com as defesas dos indiciados, mas não recebemos resposta. 4 dias após
a Polícia Federal indiciar Jair Bolsonaro por roubar 6,8 milhões de reais em joias, a Polícia Federal denunciou e o ministro Alexandre de Moraes divulgou, retirou o sigilo do inquérito das joias para que o país pudesse ver o tamanho do crime. 10 dias depois, Marcos Duval, senador bolsonarista, acusou o delegado que investiga Bolsonaro e o 8 de janeiro de capataz de Moraes. Ele postou um longo texto acusando o policial de ser capataz de Alexandre de Moraes. Aqui o texto que ele publicou: hoje vem a público denunciar, blá 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 blá, e dados começaram a ser vazados, dados desse policial. Em seguida, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, a NDPF, acionou a Procuradoria-Geral da República e os Conselhos de Ética da Câmara e do Senado contra esses congressistas que fizeram esse papel, que fizeram denúncias desse tipo, inclusive dando dados, fotos, expondo o policial. Após o ataque ao delegado, Marcos Duval entrou de novo na mira da Polícia Federal. Ele tinha perdido as suas redes sociais por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que novamente retirou a permissão para ele usar redes sociais e inclusive no Twitter. Porém, o Twitter não respeitou a decisão e os senadores, os parlamentares e outras pessoas que começaram a vazar endereço, telefone, imagens da família dos policiais, eles foram alvo de ação do ministro Alexandre de Moraes, que pediu para o X suspender essas redes, e o X se recusou a suspender. O Alexandre de Moraes deu prazo para suspender, eles não suspenderam as redes desses parlamentares. O Alexandre de Moraes pediu então que fosse constituído um representante legal do X aqui no Brasil. Isso também não aconteceu, e aí o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o X no Brasil, sob críticas da imprensa, mas agora vem a público que a decisão de Moraes foi também para proteger policiais sob ataque. Aqui você vê a decisão do Alexandre de Moraes, que suspendeu o X no Brasil, e disse: a investigação demonstrou a participação criminosa e organizada de inúmeras pessoas para ameaçar e coagir delegados federais que atuam ou atuaram nos procedimentos investigatórios contra milícias digitais e a tentativa de golpe de Estado. As redes sociais, em especial a X, passaram a ser instrumentalizadas com a exposição de dados pessoais, fotografias, ameaças e coações dos policiais e de seus familiares, graças ao Eduardo Bolsonaro, ao Marcos Duval, ao tal Van Hatten, além de condutas praticadas diretamente por Alan dos Santos, etc, etc. E aí suspendeu as redes. O delegado que investiga Bolsonaro, agora nesta semana, em 10 de setembro, na verdade ontem, veio a público para denunciar as ameaças que continua recebendo. O delegado Fábio Schor, responsável pelas investigações que envolvem Bolsonaro, relatou em e-mail à Polícia Federal que ele e sua família estão sendo ameaçados. Isso começou uma semana após ele indiciar o ex-presidente. O relato de Schor foi encaminhado em 15 de julho para o colega Elias Milhomem de Araújo, delegado da PF, que investiga desde março a mobilização de bolsonaristas para expor e atacar policiais federais. O relatório do inquérito das joias foi finalizado uma semana antes de começarem esses ataques ao policial. E aqui você tem a comunicação do policial, informa que no dia 13 de julho, no período da manhã, identifiquei que um boneco macaco foi pendurado no limpador traseiro do meu veículo.
da marca tal, conforme imagem anexa, e o veículo se encontrava no estacionamento. Diante dos últimos acontecimentos envolvendo ameaças a este subscritor e seus familiares, encaminha o presente. O delegado encontrou um bicho de pelúcia no seu carro. O boneco de um macaco azul foi pendurado no limpador traseiro do carro de Fábio Schor, simbolizando um tipo de ameaça. O inquérito não cita bolsonaristas, mas o foco são exatamente os bolsonaristas. O Fábio Schor, delegado da Polícia Federal, disse sobre ameaças à família que, diante dos últimos acontecimentos envolvendo ameaças a este subscritor e seus familiares, encaminha o presente para a ciência. Muito bem. Delegados federais reagiram contra Eduardo Bolsonaro e Marcos Duval de novo, e agora aparece aí uma informação de que a Polícia Federal está apurando a exposição em massa de dados pessoais para intimidar delegados. A decisão de Alexandre de Moraes determinou a suspensão da plataforma X, que está envolvida nesse processo, e os dados, segundo a investigação da Polícia Federal, os dados dos servidores foram extraídos do InfoSeg, uma rede nacional que integra informações dos órgãos de segurança pública, justiça e fiscalização do país, e ao qual apenas agentes públicos da área têm acesso. A base de dados permite acessar informações pessoais como endereço, telefones de contato, nome de pai, mãe, eventuais processos judiciais, etc. A investigação da Polícia Federal identificou, por exemplo, que somente entre janeiro e março deste ano, o CPF do ministro Alexandre de Moraes foi consultado no sistema 7 vezes por logins vinculados a servidores públicos lotados em 4 estados: São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Alagoas. Só que esses dados que estão acessando esta rede aqui, eles vêm com gente no exterior, ou que usa a rede como se estivesse no exterior, não é? Usa um servidor no exterior para invadir as contas desses servidores no InfoSeg e extrair os dados. A reportagem teve acesso aos documentos do inquérito instaurado pela Polícia Federal em 18 de março para apurar a prática de obstrução de investigação, de organização criminosa e de incitação ao crime. O inquérito foi enviado ao Alexandre de Moraes, que cita a investigação na decisão do X. Foram usados robôs para fazer essas buscas por VPN, VPN, para fazer as consultas em massa. Por exemplo, o usuário de um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, que na verdade ele tomou o perfil desse juiz, não foi o juiz que fez, esse usuário fez 4.122 consultas de dados sigilosos via VPN em 26 de março de 2024. Imagina, um juiz passar o dia inteiro fazendo buscas de dados sigilosos de policiais. É óbvio que o usuário desse juiz foi hackeado. A lista registra casos antigos de acesso irregular a dados. Em agosto de 2021, por exemplo, a credencial de um policial militar de Goiás foi utilizada para fazer 17.792 consultas. E essa investigação começou em março. Ao ameaçar delegados da PF, o fato é que essa delinquência muda de patamar. Quando os bolsonaristas foram para a porta dos quartéis, achavam que eles eram incapazes de todo, ou seja, incapazes totalmente. O quebra-quebra de 8 de janeiro mostrou que eles são capazes de tudo, e numa evidência de que a polícia brasileira está longe de superar a fase, de que a política brasileira está longe de superar uma fase primitiva. E aqui essa matéria dá conta de que esse caso acaba de mudar de patamar. O crime é muito grave, são atentados às famílias, às vidas de delegados da Polícia Federal, encarregados de investigar o crime, e o beneficiário de tudo isso é Jair Bolsonaro. Basicamente é Jair Bolsonaro, e quem acobertou esses atos criminosos foi o X,
de Elon Musk. O que acontece? Esse inquérito vai dar origem a um outro inquérito que vai responsabilizar Bolsonaro e Elon Musk por esse tipo de crime, por esse crime muito mais grave que o crime das joias e, de certa maneira, tão grave quanto a tentativa de golpe no Brasil, porque aí estão ameaçando policiais federais, delegados da Polícia Federal, autoridades no Brasil, ameaçando a vida dessas pessoas. Então aí já tem até risco de crime de sangue, não é verdade? Então aí o Elon Musk, inclusive, ele pode ser denunciado via o Judiciário dos Estados Unidos. O STF pode encaminhar uma ação criminal contra o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e ele vai contra o Elon Musk lá nos Estados Unidos, e ele vai ter que responder às autoridades americanas por esse crime. E é lógico que ele é muito poderoso lá, mas a gente sabe que até familiares de Donald Trump já chegaram a ser presos nos Estados Unidos, né? Uma ex-mulher dele. Então, o fato é que não dá para essa gente achar que vai ficar impune, e o Bolsonaro, ele acaba de se meter num enrosco muito maior do que todos os outros em que ele estava metido. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.